Mas aquele que deseja saborear toda a ciência, que se entrega alegremente ao estudo e nele se revela insaciável, a esse chamaremos com razão de filósofo. Não é assim? A República de Platão. Sim, demorei, mas li esse livro abençoado. Segundo o que eu ouvi dizer, né, eu não li muito Platão, na real esse foi o primeiro livro de Platão que eu li. Esse é um livro que fala muito mais de Platão e sobre as ideias de Platão do que de Sócrates em si. O livro fala, no caso não, o livro fala sobre uma discussão que teve na Assembleia entre Sócrates e um monte de gente lá sobre o que seria uma sociedade, o que seria o cidadão perfeito. Só que ao tratar sobre o cidadão perfeito, a pessoa que está de acordo com todas as supostas normas da sociedade, eles entram no assunto o que seria a cidade perfeita, uma cidade em harmonia e com uma sociedade sem erros, digamos assim. Ao tratar sobre isso, eles falam sobre diversas formas de domínio, de política, de ideologia, de um monte de coisas. Falam brevemente sobre religião, afinal eles eram politeístas, então a gente tem um pouco ali da religião grega, né? Da mitologia grega. E aí, no caso, Platão ele escreve o que Sócrates teria falado nessa assembleia, debatendo ali com Transímaco, não lembro, entre outras pessoas. E aí são tratados diversos temas, uns que eu concordo, outros que eu discordo, a respeito da definição de justiça, sobre se a justiça é realmente eficaz ou não, se uma sociedade, o que ela precisa fazer para ser justa, o que um cidadão ou uma pessoa precisa fazer para ser considerada justa. Segundo a definição do livro de justiça, no caso, seria o quê? Seria dar a cada um o que lhe é devido, basicamente. Ou seja, se você exerce uma função, é lhe dar o que é devido baseado naquela função. E ao discutir sobre essa viagem toda, né, do que seria a cidade perfeita, do que seria o cidadão perfeito, eles falam sobre a cidade ser como um corpo, sobre uma nação ser como um corpo, que é o quê? Cada um na cidade vai exercer uma função, e essa função vai ser baseada basicamente em toda a sua vida. O que você é bom em fazer? Como você pode ser útil para a sociedade como um corpo? Entende? Você é da parte mais intelectual, você vai ser um magistrado, você vai ser um sapateiro, você vai ser um soldado. Essa parte de soldado, por exemplo. O que seria um soldado perfeito? Para esse soldado ser um soldado eficiente, o que ele teria que fazer? Mas não só o que ele teria que fazer, no caso. Quando a gente fala sobre essas pessoas que seriam as mais importantes da cidade como um todo, ele fala sobre uma educação que vem desde a infância. O livro fala sobre isso, que é o quê? Eu vou formar uma sociedade de acordo com as normas certas, digamos assim, entre aspas. Mas para fazer isso, eu teria que começar na educação das pessoas da cidade e não começar na vida adulta a instruí-las desde criança. Desde criança elas teriam que ser instruídas a serem os supostos bons cidadãos. E como isso seria feito? Através da música, principalmente. Claro, né, não é só através da música que eles falam, mas eles usam a música como um principal instrumento de instrução das pessoas da cidade para que as pessoas, ao seu crescer, ao seu desenvolver, tenham noção do seu lugar naquela cidade, entende? Então, a música é o principal elemento que o livro destaca como fonte de educação, basicamente. Como fonte de educação e como um norte para o desenvolvimento do cidadão. E isso nos faz pensar bastante. Por quê? Porque eu não vou ter uma fonte agora, mas a gente sabe que a música é muito importante não, muito presente em relação ao que a gente pensa. E isso nos traz a refletir sobre quais músicas estamos escutando. E, porra, o livro foi escrito há um monte de anos atrás, séculos e séculos e séculos atrás, e eles já estavam falando sobre isso. Então, é um livro que ele traz uma boa reflexão a respeito da justiça, a percepção de justiça, o seu lugar em uma sociedade, em uma nação, e sobre, principalmente, né, sobre o que você está fazendo com os seus métodos de educação. Você está usando eles para se instruir ou você está usando eles para se destruir, basicamente? É uma reflexão que o livro traz, é uma boa reflexão,
E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe um comentário falando se você já leu, se você não leu, se você gostou, o que você espera. O link do livro no site da Amazon, para quem se interessou, vai estar na descrição também. E não esquece de conferir a página do Biblioteca R no Instagram. Espero que tenham gostado. Voltem.